jovens curiosos, diariamente consumimos centenas de produtos sem perceber. Embora alguns sejam óbvios em sua produção, outros têm um processo por trás bastante curioso. E embora muitos não reflitam sobre um processo tão complexo, por trás do café ou da pasta de dente que você usa, outros curiosos, como o Sr. Curiosity, buscam respostas para tudo. Essas são 10 coisas que você consome diariamente sem saber como são feitas. 1. Ketchup. A comida rápida por si só já é simplesmente deliciosa. Mas sabemos que, se há um molho que combina muito bem com batatas fritas ou hambúrgueres, é o ketchup. Você sabia como é feito? Caso estivesse se perguntando, não é? O ketchup não foi inventado nos Estados Unidos, mas sim pelos chineses há centenas de anos, ao misturarem tomate, peixe e outros ingredientes em um molho que chamaram de ketchup. Certo, vamos iniciar o processo. Primeiramente, precisaremos de algumas toneladas de tomate. Mas esses, dependendo da fábrica, chegarão inteiros, recém-colhidos. Alternativamente, podem ser recebidos como pasta de tomate em sacos resistentes. Essa pasta intensa será colocada em recipientes com açúcar, vinagre, sal e outras especiarias, que vão finalizar sua receita secreta. Assim como a misteriosa receita da Coca-Cola, muitas empresas não querem compartilhar os ingredientes especiais que adicionam ao seu ketchup. Após alguns minutos no fogo, misturando todos os ingredientes, o ketchup está pronto para testes de qualidade e ser engarrafado para chegar às nossas mesas. 2. Café. Ao acordar, a maioria das pessoas procura começar o dia da melhor forma, e para isso, precisamos de energia. Energia encontrada em uma xícara de café recém-passado. Se você toma muito dessa infusão energética, talvez já tenha se perguntado, de onde vem o café? As plantas de café são colhidas em países tropicais como Colômbia ou Costa Rica, onde o clima é perfeito para o crescimento desse fruto interessante. 2 anos após o plantio, a planta de café está pronta para produzir, mas não fornecerá grãos simples. O que os trabalhadores vão colher são as bagas de cor avermelhada que têm o grão em seu interior. Após a colheita, as bagas serão lavadas e processadas por uma máquina que separará a casca e a polpa do grão de café. Antes de serem secos, nossos grãos passam por outra máquina que remove sua última casca, ficando prontos para a próxima etapa. A torra dos nossos grãos, talvez a parte mais importante, em fornos enormes que costumam chegar a cerca de 200 graus Celsius. Os grãos de café serão torrados por cerca de 20 minutos para obter seu sabor e cor característicos. Após o cozimento, estarão prontos para serem entregues como grãos inteiros ou moídos. 3. Skittles. Apesar de sabermos que doces não são bons para nossos dentes, temos que admitir que muitas vezes é impossível resistir a um chocolate ou bala bem na nossa frente. No cenário internacional de doces, é imprescindível mencionar os Skittles. Esses confeitos se tornaram o doce sem chocolate mais popular dos Estados Unidos. O processo para fazer esses doces coloridos é muito satisfatório. Primeiro, cria-se os centros mastigáveis de caramelo. Em seguida, passam por moldes para obter a forma ideal. Por fim, recebem camadas de caramelo para aperfeiçoar a cor e o formato. Sabemos que, sem o famoso S, não seriam Skittles. Antes de serem misturados e embalados, adiciona-se um S para que sejam únicos. Onde estão os Oompa Loompas, Willy 4? A Coca-Cola, a bebida mais popular da história, tornou-se um ícone mundial com mais de 900 fábricas ao redor do globo. E uma receita incomparável que a torna algo único. Nas fábricas, o primeiro passo é o recebimento das garrafas ou latas de alumínio que irão armazenar a bebida viciante. Se escolhermos a opção mais popular, devemos saber que as garrafas são muito menores do que o tamanho que conhecemos, e elas serão aumentadas na fábrica com uma injeção de ar comprimido. Com as garrafas prontas, falta o mais importante, a Coca-Cola. Primeiro precisaremos de alguns litros de água em um recipiente, onde durante o aquecimento recebem xarope, açúcar líquido e outros ingredientes. Se eu soubesse, não estaria mais vivo. Após alguns minutos, quando a mistura está pronta, ela passa por tubos até o engarrafamento. Primeiro, injeta-se o dióxido de carbono. Depois, adiciona-se a Coca-Cola e, por último, mais dióxido de carbono, responsável pelas bolhas e o gás na medida certa. 5 marcadores. Hoje em dia, com a pandemia e a quarentena, em muitos países as aulas foram afetadas e talvez as telas tenham substituído o papel. Na hora de resumir um texto, sabemos que não há nada melhor do que um bom marcador. Mas como eles fazem isso?
Primeiro, as fábricas recebem toneladas de pequenas bolinhas de plástico que serão tingidas na cor desejada. Em seguida, 240 graus Celsius para serem injetadas nos moldes. Após a secagem, as peças seguem para outra seção da fábrica onde serão montadas. Antes, os cabos receberão as impressões que exibirão a marca e outros detalhes do marcador. Em seguida, nossa peça principal recebe um reservatório de tinta selado com outras peças para então ser injetada com a tinta fluorescente, que vai se encarregar de destacar nossos livros. Por fim, a ponta é adicionada e a tampa é colocada, testes são feitos e o marcador está pronto para chegar até nós. Manteiga. Na hora do café da manhã, um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo são as torradas com manteiga e alguma geleia ou doce por cima. E enquanto veremos os doces em outro vídeo, hoje vamos ver como se faz a manteiga. Inicialmente, milhares de litros de leite chegam à fábrica em um caminhão refrigerado. Uma vez que a matéria-prima é descarregada, ela passa para enormes recipientes, onde a gordura é separada do restante do líquido. Girando por alguns minutos, aplicando força centrífuga, essa nata será o principal ingrediente para a nossa deliciosa manteiga. A nata é transferida para outra batedeira para girar por mais alguns minutos e separar ainda mais o líquido da nata. Após alguns minutos, ela começa a se juntar em grumos conhecidos como flocos de manteiga. Dependendo do lote, adiciona-se sal ou não. Em seguida, a mistura é colocada em um injetor com formato de bloco para a etapa final. Assim, os blocos de manteiga são formados, embalados e enviados ao supermercado mais próximo. Obrigado por tudo, Sra. Bach. O xarope é mais popular nos Estados Unidos, sendo geralmente consumido no café da manhã. Ainda assim, o processo por trás disso me pareceu simplesmente incrível. Tudo se inicia com uma perfuração de cerca de 1 centímetro de diâmetro e 5 centímetros de profundidade no tronco de um bordo. Na busca pela cura, a árvore produz seiva, que é a matéria-prima do nosso xarope. No passado, baldes eram usados para coletar a seiva, mas atualmente a maioria das fazendas de xarope utiliza um sistema de mangueiras conectadas diretamente às árvores, que com um pouco de sucção levam a seiva para uma central. A seiva coletada em um grande recipiente ainda está longe de se tornar xarope. Como a seiva contém apenas 2% de açúcar, são necessários quase 40 litros dela para produzir 1 litro desse alimento viciante. O primeiro passo é iniciar um longo processo de cozimento, no qual a seiva será fervida várias vezes para concentrar ao máximo o açúcar. Depois de uma série de fervuras, a seiva vai perdendo a água e vai começar a se engrossar cada vez mais. O xarope ganha textura e cor escura conforme o açúcar carameliza durante o cozimento. E por fim, após esfriar, é engarrafado para ser apreciado no café da manhã. 8 canetas. Mesmo com a tecnologia que temos hoje em dia, alguns objetos antigos, como pode parecer uma caneta, continuam sendo muito úteis. O processo por trás das esferográficas ou canetas é realmente incrível, muito além de um simples plástico com tinta dentro. Precisamos de uma pequena bolinha que vai liberar a tinta de forma controlada sobre o papel. Essa bolinha possui uma tecnologia incrível por trás. Para formar essas bolinhas, é usado carboneto de tungstênio, um material usado em munições que atravessam blindagens, sendo extremamente resistente. Essas bolinhas serão formadas com máquinas de alta precisão e polidas por alguns dias, até ficarem perfeitas. Com o ator principal definido, avançamos para a próxima etapa, onde nossos tubos serão formados através de moldes e plástico fundido. Em seguida, a bolinha é inserida na ponta de metal, o cartucho de tinta é preenchido no tubo plástico e o conjunto é montado. Agora podemos desenhar e escrever tudo o que quisermos. 9. Pasta de dente. Toda vez que acordamos e antes de dormir, a escovamos os dentes. Essa invenção consegue limpar os dentes, eliminar restos de comida e proteger contra cáries. Você sabia que, apesar das diferentes cores e características das pastas de dente atuais, todas seguem a mesma lógica usada pelos egípcios há anos ao escovar os dentes? Precisamos apenas de uma substância abrasiva que limpe a superfície e remova os resíduos de comida da boca. E para conseguir isso, é produzido da seguinte maneira. Na fábrica, primeiramente, recebe-se toneladas de rocha, calcário, sal, areia e alguns produtos químicos. Em seguida, uma grande batedeira tritura os materiais mais duros, como areia e rocha. Por fim, adiciona-se aromatizantes, outras substâncias e um gel para criar uma mistura uniforme. Após alguns minutos, a pasta pronta é levada para câmaras pressurizadas, onde aguardará antes de ser colocada nos tubos.
Mas como eles fazem para que as 3 cores saiam juntas, Sr. Curiosidade? As 3 substâncias devem ter a mesma consistência e são injetadas simultaneamente no tubo por canais distintos. Depois é selada por trás e pronta para a higiene bucal. 10 pontos. Nos últimos anos, a tecnologia avançou muito, mas ainda assim, muitos dispositivos que usamos funcionam com pilhas ou baterias. Mas você sabia como elas são feitas? Faz mais de 200 anos que a pilha foi inventada por Alessandro Volta, e a lógica por trás disso não mudou muito. Só mudaram alguns materiais para que elas sejam mais eficientes e menos tóxicas. Mas bem, vamos começar com o processo. Para começar, você precisa de um prego de latão, que transmitirá a energia. Nele, uma base de aço niquelado será soldada, uma etapa científica e complexa que poderia ser explicada por um químico. Resumindo, agora será formada uma pasta com esses grandes lingotes de zinco fundidos e misturados com outras substâncias. Essa pasta é posta no centro da pilha, separada por um tecido especial de dióxido de manganês e grafite. Quando o circuito é completado, ao ligarmos o dispositivo, a reação química entre os 3 elementos libera elétrons da pilha, criando uma corrente elétrica. Antes de encerrar, quero mandar um grande abraço para alguns inscritos, especialmente para o Valder Vlogs. Depois, um salve para Ângelo Eduardo Medina, um abraço para Jamal e outro para Melanie Rosa. Envio um grande abraço para Guilherme e Osvaldo Ivan Nava. Outro salve para Andy Rivera, 99. E o último salve vai para o craque Nicolas Chaves. Agora sim, deixem seu like, comentem tudo, provavelmente tudo o que quiserem. Não se esqueçam de compartilhar o canal e o vídeo com seus amigos. Então agora, mais beijos. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu sou o Sr. Curiosity.